Bom dia, meninas. Hoje, né, mais um dia desse devocional. Essa semana vai ser incrível. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que estava dando eco. O segundo dia e essa semana promete. Vai ser incrível. A gente vai aprender muito com essas mulheres. A nossa série Mulheres foi linda, né? Então, Deus está dando continuidade através desse livro. E eu vou fazer uma oração agora. Aí, no final, a gente vai fazer uma intercessão, né? Pela família do amigo da Ana, que faleceu. E a gente vai fazer oração no final. E peço que todas intercedam, porque é um momento difícil. E quem fica é que precisa, né? De oração, de fortalecimento. E eu sei que quando a gente se une numa corrente de oração, o céu se abre também para responder, né? O Senhor nos responde. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor, entregar esse devocional, esse dia de hoje, né? Que o Senhor possa falar ao nosso coração, amém? Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu te apresento esse devocional, eu te apresento, Senhor, cada mulher que está aqui presente, que se dispôs, Senhor, a levantar, Senhor, para ouvir a tua palavra, para aprender com o Senhor, para ter intimidade, para receber, Senhor, do céu um alimento novo. Pai, em nome de Jesus, que toda distração, que todo sono, que todo desconforto, Senhor, nesse momento caia por terra, que o Senhor venha, Senhor, me usar como instrumento em tuas mãos, que minha boca, Senhor, venha falar somente o que o Senhor pedir para que fale, Senhor, que eu seja um canal de bênção, Senhor, na vida dessas mulheres. Pai, que essa palavra possa edificar, Senhor, nosso coração, a nossa vida e nos fazer, Senhor, ser mulheres que frutificam, em nome de Jesus. Amém. Meninas, ontem a Lorena falou, né, sobre a mulher oliveira. Vi que muitas se identificaram. Eu até falei assim com ela essa semana, com as ministrantes. Assim, eu acho que cada uma de nós temos uma característica mais forte, né? A gente vai aprender sobre essas mulheres, mas acho que cada uma de nós carregamos um pouquinho da essência de cada mulher que a gente vai aprender essa semana. E hoje eu fiquei com a mulher figueira. E ontem, estudando, eu fiquei impressionada. Eu falei assim, graças a Deus existem mulheres figueiras na nossa vida. E eu sei que muitas aqui vão se identificar também. Eu vou ler em Juízes 10, 9 e 10. Ontem foi 9, 8, né? Hoje é 9 e 10. E disseram a figueira, seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse, devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Vou ler novamente. Então disseram à figueira, seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse, devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Aqui nós vemos que a figueira também recusou, né? O pedido aqui. E a figueira, ela já tem um fruto que se destaca, né? É um fruto apetitoso, um fruto doce. Então, já fala, né, sobre uma das características dessa mulher, uma mulher doce, uma mulher que tem doçura na fala, que tem doçura, né, no acolhimento e no agir. E essa mulher, essa característica dessa mulher, ela é agradável, ela produz cura e restauração, né? Quando a gente encontra com a mulher figueira, a gente recebe isso dela, a cura, a restauração, porque ela sempre vai ter uma palavra doce para trazer, né, no momento difícil. E uma das mulheres que a pastora cita aqui é Ruth, né? Nós estudamos sobre Ruth, foi um livro lindo, a gente aprendeu muito com ela. E
ela está sendo citada aqui novamente, para que nós possamos relembrar, né, da história, relembrar quem foi Ruth. E ela não desistiu da nora, da sogra, né, de Noemi. Ela não desistiu dela, porque ela tinha essa doçura. Em meio ao sofrimento também, porque ali ela estava sofrendo, ali ela perdeu alguém que ela amava, ela estava viúva, mas mesmo assim, no meio da dor, ela tinha algo doce, algo bom para oferecer. Ela não desistiu, ela podia ter feito como a outra nora, ter ido embora e deixado a sogra, né, ali com aquele sofrimento, sofrendo sozinha, mas não. Ela, no meio da dor, ela tirou aquela força, aquela doçura. E quantas mulheres, né, a gente vê, porque não quer dizer que a mulher figueira, ela também não carrega dores, ela não carrega lutas, ela não carrega problemas, mas mesmo em meio a esses problemas, a essas dificuldades, ela consegue tirar algo bom para alguém. Ela consegue doar algo bom, né? E assim foi Ruth, né? Com Noemi, ela não desistiu da sogra. Ali, Noemi, ela queria até trocar de nome, de tanto que ela estava amarga. Ela falava, não me chama mais de Noemi, que significava doçura, mas sim de Mara, que significa amargo, né? Mas Ruth não. Ruth não desistiu dela. Ruth levou uma palavra, Ruth levou o acolhimento, o abraço, e ali ela pôde trazer um conforto para o coração daquela sogra. E mesmo em sofrimento, porque ela estava sofrendo, ela estava no luto. E aqui, mesmo essas tragédias, essas percas, ela produz ainda, né, um coração generoso. E aqui eu falei assim, gente, como que é lindo, né? A pastora cita assim, eu achei esse livro, ele é maravilhoso, mas sobre essas mulheres, eu falei, muitas mulheres vão se identificar, muitas mulheres vão se reconhecer, porque a gente sempre está batendo na tecla falando que a gente tem que se reconhecer, conhecer o nosso lugar, né? Em Cristo, e aqui a gente já tendo a oportunidade de saber qual tipo de fruto nós vamos produzir, quem nós somos. Essas árvores vêm simbolizando a mulher, a gente vai descobrir cada um. Ontem eu fiquei assim, falei que lindo, né? Quantas mulheres se identificaram ali como uma mulher oliveira, e hoje eu tenho certeza que muitos vão se identificar como uma mulher figueira, e assim por diante, para a gente se reconhecer em Cristo, o que a gente tem, o que a gente carrega, né? Porque semana passada eu falei, sempre a gente está aqui falando que nós temos frutos diferentes. Nós produzimos frutos diferentes, a gente não tem que usar a comparação, né? Porque cada uma carrega algo diferente. E a mulher figueira não são as circunstâncias que promovem as mudanças, porque ela já tem uma raiz, ela já é uma mulher que aprendeu e ela está enraizada. Não é porque tudo é lindo, tudo é belo na vida dela que ela é doce. Isso é dela, é a essência de uma mulher que é uma mulher figueira. Ela já tem essa essência, porque ela já é enraizada, a raiz dela já está curada ali, está alicerçada em Cristo. Então, ontem a gente aprendeu, né, que a mulher oliveira, ela traz a esperança. E hoje a gente está aprendendo que a mulher figueira, ela traz a doçura, ela traz aquela palavra doce. Quantas mulheres assim a gente vê ministrando, né? Tem umas que já é mais imponente na fala, outras já são doces, né? Gostoso de ouvir. Então essa é a mulher figueira, ela é doce. Aqui fala também que os frutos, né, dela são doces e curam, não é simplesmente tem a doçura, mas tem o poder da cura, a palavra da mulher figueira. Ela vem naquele momento difícil, no momento do luto, no momento da dor, no momento que a gente está desesperada, ela sempre vai ter uma palavra para trazer ao nosso coração, que vai nos despertar, que vai trazer aquele acolhimento. Ela cita aqui até assim sobre o puerpério, né? Que a mulher figueira, a gente sempre tem aquela amiga, né? Que é no puerpério, sempre chega aquela mulher figueira que surge com uma marmitinha,
que surge com a cesta de guloseima para a gente se deliciar ali, pega o seu filho e para você tomar um banho. A mulher figueira, ela tem essas ações, ela tem essas atitudes, né? Simples, mas que acolhe, que gera cura, que gera descanso. Aqui ela até cita assim, ó. Você já sentiu feliz depois de comer um chocolate ou uma sobremesa preferida? A mulher figueira, ela causa essa sensação em nós. Essa sensação de alegria, né? De conforto, de saciar aquilo que estava ruim, que estava incomodando, que estava doendo. E eu sei que muitas aqui vai se identificar como essa mulher figueira. E a gente tem que entender a nossa essência, né? Saber que a gente, às vezes você é figueira, eu sou figueira, mas vai ter aquela que é oliveira, porque muitas mulheres se decepcionam por ela ser uma mulher figueira, por ela levar essa doçura, por ela colher no momento necessário, mas às vezes no momento que ela precisa, não tem uma mulher figueira ao lado. Não deixe de produzir seu fruto, não deixe de ser doce, porque às vezes no momento que você precisou, você não tinha alguém ali, mas o Senhor sempre vai enviar uma palavra, vai enviar alguém, porque nós não devemos nos comparar. Eu sempre falo isso, não nos comparar, porque por muitos anos eu sofri por comparações. Eu sofri querendo me comparar com alguém, querendo ser como alguém. Creio que muitas aqui passaram por essa fase. Às vezes, na nossa adolescência, a gente não é satisfeito com o corpo, não é satisfeito com a nossa família, com o jeito de ser, quer que seja diferente, então a gente fica frustrada. Mas hoje nós somos mulheres enraizadas, mulheres curadas, e nós sabemos que cada uma carrega a sua essência, né? Aqui ela fala, né? Que mesmo em períodos de percas, de dores, né? Como ela disse já, se intensifica, se aperfeiçoa com o tempo essa doçura. E aqui a mulher figueira, ela cita também que ela é uma árvore que produz o fruto no verão. Então, ela é uma árvore que no verão os frutos estão lindos, estão suculentos, mas que no inverno, mesmo o fruto dela seco, ele consegue ser mais doce ainda. Então, mesmo no inverno, a gente, você que é mulher figueira, nós que nos identificamos como mulher figueira, mesmo no inverno, o seu fruto é capaz de curar, de saciar, de alimentar. Então, é uma árvore que mesmo que ela produz frutos em estações diferentes e são diferentes também, né? A forma, né? Que ele está ali apetitoso no verão e no inverno ele está seco. E mesmo seco, ele consegue saciar, ele consegue alimentar, ele consegue ser doce. Então, que é uma estação que não passa, né? Que você vai produzir nessas estações. Porque a mulher figueira, ela carrega isso, né? Mesmo no frio ali, aqui ela fala assim que o figo, ela fala aqui que no tempo do inverno, ela consegue matar a fome, né? Alimentar por várias pessoas, né, nesse momento, nas batalhas, aqui fala que mesmo na adversidade ela é agradável, acolhedora, está pronta para sustentar as pessoas em suas batalhas, né? Ela ainda consegue produzir e saciar nas batalhas, né, das pessoas que estão ao redor, das pessoas que ela consegue ver que está enfrentando algo, ela ainda consegue ser generosa. Ela profere palavras doces, ela é amiga, aquela amiga que chega e fala assim, conte comigo, e realmente você pode contar com ela. Eu falo que nos momentos de alegria, nos momentos de festas, né, surgem muitos amigos, mas no momento da dor, no momento do luto, no momento das batalhas, é que nós vemos
quem realmente são os amigos verdadeiros que ficam ao nosso lado. E essa mulher, ela é essa mulher para esse momento, nos momentos de dores, momentos de luto. Às vezes você tem uma amiga que não é presente, mas sempre que você está passando por algo, assim ela aparece. Porque essa mulher é a mulher figueira da sua vida. Você possa ser essa mulher figueira. Eu me identifico muito em algumas partes com a mulher figueira. Eu sou aquela que eu gosto de falar, não vai dar certo, a gente vai conseguir, você é capaz e vai passar. Eu até dei um testemunho para vocês, né, sobre meu momento de luto que eu passei, e eu me senti nesse momento essa mulher figueira. Mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, eu tinha algo bom ali para aquele momento. E muitas de vocês, às vezes, também é essa mulher. E não se comparar, né? Aqui ela cita também, né? Eu até na hora que eu estava lendo, eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo. Semana passada eu falei sobre, no outro devocional, sobre a parábola da figueira plantada no meio da vinha. E aqui ela cita essa parábola, que mesmo ali, essa figueira plantada no meio da vinha, ela sabia que o fruto dela era diferente. Ai, quem acordou? Vem cá, mamãe tá mesmo ali no meio daquela vinha, ela conseguia, por mais que ela não deu fruto naquele momento, ela precisou do cuidado, mas ela sabia que o fruto que ela tinha que dar, que ela tinha que produzir, seria o figo, não a uva. E fala aqui para a gente não se comparar, a gente não usar a comparação, para a gente ser o que a gente é, porque o nosso fruto ele cura, ele restaura, ele adoça. Aqui, mas isso não significa que não importa onde esteja plantada a mulher figueira. Da mesma forma que as outras mulheres árvores precisam ser podada para crescer mais forte. Por isso deve lutar contra a comparação. O que possui é único, porém singelo e talvez não seja considerado de grande importância demais. Além disso, a aparência seca não é nada atraente. Então, ela é preciso acreditar que Deus a chamou e enviou, e que há doçura em sua vida, algo que os outros irão apreciar, né? Então, a gente não se comparar, não ficar olhando. Às vezes, você está na estação do fruto seco, mas você está produzindo. Às vezes, aquele fruto está seco, não está com aparência boa, mas ele está nutrindo, ele está alimentando outras pessoas. Que a gente não perca essa doçura, que eu sei que cada uma aqui, eu falo assim que quando a gente estava falando, nós ministrantes, falando sobre as mulheres, eu falei assim, sobre isso, eu acredito que cada uma de nós carregamos um pouquinho, né, disso, da doçura da mulher figueira, da esperança da mulher oliveira, né, determinada ali, cresceu ali com aquelas dores, mas mesmo assim ainda consegue produzir um fruto valioso, né? Como a Lorena ontem citou, o azeite, né? Se for, é algo tão valioso, né? Azeite é caro, né? Ali naquela época servia como luz. Agora a gente está aprendendo sobre a doçura do figo, a cura, né? Que ele traz, a doçura, a libertação que ele traz para quem recebe. Porque quem é nutrido ali, está recebendo essa nutrição, ela está se sentindo saciada, está se sentindo alimentada, está se sentindo, vai fortificar através da sua palavra, que a gente possa aprender. Por mais que essa não seja uma característica, falar assim, nossa, eu sou a mulher figueira, mas que a gente possa carregar um pouco, cada um pouco dessa essência, a essência de tirar um exemplo de cada uma aqui, porque essa semana vai ser lindo, a gente vai aprender muito sobre essas mulheres, e eu creio que a gente vai absorver também o lado positivo delas, para que a gente possa dar bons frutos, frutos valiosos, frutos que nutrem, porque não adianta, não quer dizer que porque a gente é uma figueira ou uma oliveira que a gente vai produzir um fruto bom, né? E quer dizer que como que está a nossa raiz. Nós estamos batendo nessa tecla muitos dias, muito tempo, e eu creio que o Senhor vai continuar, porque é algo que precisa, né, entrar em nossa mente, nosso coração, para que haja frutos bons. Porque produzir
não significa só produzir, tem que ser bom o que a gente produz, né? E que a gente possa aprender com essas mulheres, não se comparar, usar a nossa essência, saber quem somos, né? Olhar para Cristo e falar, Senhor, eu me identifiquei com essa mulher, então eu vou usar o meu dom, vou usar essa essência que o Senhor trouxe para trazer cura, para alimentar mulheres, né? Às vezes tem tantas pessoas ao nosso lado sofrendo, tá na batalha, e a gente às vezes tem uma palavra para entregar, algo para falar, mas fica com vergonha, fica retraída, e o Senhor hoje nos chama. Se você tem algo, carrega aí esse fruto, não é para você, é para o próximo, não é somente para você. Os outros. Desculpa, menina, sai, deu vontade de espirrar. É para o nosso próximo, nosso dom não é usado. Ai, vontade de espirrar, mas não. Desculpa. Não é só para a gente, eu falo que o nosso dom é para o próximo, né? Muitos estão feridas ali, com aquela dor, mas que tem algo para entregar, porque vem de Deus, que nós possamos entender o nosso chamado para que ele sirva, né, para curar, para nutrir mulheres. E aqui ela finaliza falando assim: evite as comparações. Tenha convicção que você é uma mulher ímpar e que Deus lhe deu uma riqueza sem igual. Portanto, acima de tudo, não queira ser quem não é. Enfrente o desafio de andar de modo condizente com a sua estação, né? Que a gente sabe que depois que a gente consegue crescer e começa a produzir frutos, foi como a mulher oliveira, né? Ela levou um tempo ali para crescer, ela leva aquele tempo, com certeza todas as árvores são assim, né? Como a mulher figueira, ela tem o tempo do crescimento para vir produzir o fruto. Às vezes você está no tempo do crescimento, né? Como a Lorena ontem citou, vai vir seu fruto, esse fruto às vezes vai secar, mas ele ainda vai conseguir alimentar muitas mulheres, muitas pessoas que estão ao redor. Não se comparem, aceite quem você é, aceite o seu chamado, aceite, porque a partir do momento que a gente aceita o que Deus nos chamou para ser, tudo flui naturalmente. Eu falo, enquanto a gente luta contra o nosso chamado, que a gente luta contra o que Deus nos chamou, não flui, né? Parece que você fala assim, tá bom, Senhor. Quando a gente cede, né? Fala, tá bom, Senhor, eu vou ser obediente, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou fazer. Parece que tudo flui, né? Fala assim, nossa, por que a gente demora tanto tempo a entender isso, né? A gente quer lutar, relutar contra o chamado do Senhor, mas quando ele vai cumprir no momento dele. Então, às vezes, a gente está no momento do crescimento, está aprendendo, vai vir o momento do fruto, vai ter o momento da poda. E eu sei que cada estação a gente vai passar por algo, mas que o Senhor vai estar ali, né? Nossas raízes têm que estar ali enraizadas em Cristo, para que cada estação a gente consiga suportar, né? E é isso a palavra que o Senhor deixou, né, no meu coração hoje, ao coração de vocês. Eu aprendi muito ontem, eu anotei tudo que a Lorena falou. Meu livro está todo marcado, né? E eu falo assim, vamos aproveitar essa riqueza que o Senhor está trazendo para nós, né? Nesse devocional. É algo lindo, é algo que vai fazer nós crescermos e frutificar, que é o mais importante. Só crescer não é o importante. O importante é o que a gente vai produzir, né? Através das nossas ações, da nossa vida, e que possa, né, nutrir muitas pessoas, muitas mulheres, muitas famílias. Eu sei que cada uma aqui tem o seu chamado, muitas mulheres que estão aqui, às vezes, estão chamado de ajudar famílias mesmo, mulheres que estão precisando ser essa mulher figueira na vida delas. Amém? Se alguém quiser falar algo, fique à vontade, pode compartilhar aí conosco. Hoje a gente vai fazer também intercessão, né? Orar também por cada um, pela família. Lô, você quer falar depois sobre o encontro, né? Então vamos fazer a intercessão. É Luciano que ele chamava, né, Lorena, né? Vamos orar pela família dele.
e por nós também, né, para que a gente possa conseguir, né, ter os olhos abertos para a gente conseguir enxergar a dor do outro e ser, né, pessoas generosas, pessoas que têm algo, né, para entregar para alguém. Amém? Pai amado, Pai querido, diante de Ti, diante do Senhor, meu Pai, nós estamos aqui como intercessoras, Pai. Intercessoras, porque esse devocional, meu Pai, é um devocional que tem trazido força, tem trazido, Senhor, palavras, tem trazido união entre essas mulheres. Que o Senhor, meu Pai, possa ouvir a nossa oração nesta manhã, que o Senhor possa, Senhor, estar com os teus ouvidos abertos, direcionados a nós, Pai. Porque nós venhamos agora, nesse momento, interceder pela família do Luciano, Pai. O Senhor recolheu, Pai, nesta manhã. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer o conforto, o consolador, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha consolar, que o Teu Espírito Santo venha confortar essa família, que venha com um abraço, Senhor, para cada um, conforto, um acalento, Pai, porque é o momento do luto, o momento da perca, a gente não está preparado para a separação, mas que o Senhor, meu Deus, venha tratar o coração e venha fortificar, que o Senhor venha trazer conforto, que o Senhor venha trazer força para esta família. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente, ó Pai, nesse momento de dor. Que essa dor um dia vai passar, mas que nesse momento, Senhor, que eles precisarem, Senhor, enfrentar essa dor, que o Senhor esteja lado a lado, Pai, que o Senhor não deixe eles caírem, que o Senhor sustente, Senhor, segura as mãos, Pai, de cada um, assim como o Senhor fez na minha vida. Eu achava que aquele luto nunca ia passar, mas passou. A saudade fica, as lembranças ficam, mas a dor cessou. E o momento certo, né, de cada um vai viver, Senhor, esse luto. Cada um vai viver, Senhor, de uma forma em que o Senhor sustente cada um deles, meu Pai. Que o Senhor recolha o Luciano, que o Senhor, meu Pai, traga, Senhor, conforto para as filhas, para a esposa, porque são as pessoas que mais conviviam com ele ali, Pai. Então, são as que mais vão sentir, mas eu sei que o Senhor é com elas, Pai. Que o Senhor vai enviar o teu consolador, porque é promessa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada mulher aqui presente, abençoa o dia delas, a família, o lar, meu Pai. Que através dessa semana, que cada uma possa se reconhecer, que elas possam se identificar qual é a essência que elas carregam, qual é o tipo de força que elas têm, qual é o fruto que elas vão produzir, meu Pai, para que elas venham, Senhor, se firmar ainda mais, para que as raízes delas estejam alicerçadas no Senhor, para que elas venham dar bons frutos, frutos apetitosos, frutos na estação correta. Pai, em nome de Jesus, que no momento da poda, Pai, que nós possamos estar firmes, Senhor, na Tua presença, para que a gente possa suportar, meu Deus. E em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas mulheres, dê livramento, dê proteção, Senhor, para a família, para os esposos, para os filhos, Pai, para os entes queridos. Em nome de Jesus, nos livre, nos guarda, Senhor, nos dê uma semana abençoada, uma semana produtiva, em nome de Jesus. Amém. Amém.